Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as trocas de treinadores e como o United nunca teve um padrão, um pensamento futebolístico e por isso, além daqueles agravantes que eu citei na época do Alex Ferguson ainda, se tornou uma equipe bastante frágil e bastante que acabou se tornando até meme entre as torcidas de clubes rivais. Tá, mas sem enrolação, então vamos pro vídeo. Bom, todo mundo sabe que o David Moyes foi o escolhido, né? Tanto que teve aquele cartaz do The Chosen One, que era o escolhido, né? Então achei que eu trouxe muita pressão pro Moyes. Mas também é verdade que o United já tinha aquele time envelhecido que eu citei e a diretoria não deu respaldo para ele. A diretoria acreditava que o time era campeão e que não precisava de reforços significativos, já que era o atual campeão. Mas a gente sabia que o Ferguson estava tirando leite de pedra já fazia um tempo. Quando o Moyes fica alguns jogos, lógico que deu tudo errado. Ele não tinha perfil para ser o comandante de um time tão grande quanto o United, né? Muito do que ele foi contratado é porque o United queria um treinador com bastante estabilidade, que tivesse um histórico de ficar longos períodos no clube, porque era um clube que vinha com um treinador há 26, 27 anos. Então eles queriam alguém que pudesse ficar bastante tempo, não fosse ficar 2 anos, 3 anos e fosse pedir para sair, né? Só que o Moyes não era um cara qualificado, apesar de ter 10 anos de Everton. Não tinha nível para comandar uma equipe tão grande. É uma discrepância muito grande entre Everton e Manchester United. Isso não tem como negar. E quando o Moyes cai, você passa pelo Ryan Giggs como interino, né? Para quem não se lembra, o Giggs ficou 4 ou 5 jogos como interino no United. Ele era jogador e treinador. Aí o United não tem um planejamento. Você vê que eles trazem o Moyes, que tem um perfil X de jogo, e passam para Louis van Gaal, que com certeza o United só contratou o Van Gaal por conta da Copa do Mundo de 2014, que ele leva a Holanda ali ao 3º lugar, se eu não me engano. Porque o Van Gaal já vinha numa queda na carreira. Não dá pra você dizer que era um treinador que estava em ascensão ou que estava vivendo o auge para você trazer para um clube tão grande. O United até faz uma boa janela de transferência, na minha opinião. Eram jogadores de nomes bons como Falcão Garcia, Di Maria, vinha o garoto Luke Shaw, o Ander Herrera do Atlético de Bilbao. Mas, assim, não podemos dizer que foi de todo ruim. No começo, o United sempre tem esse perfil que vocês podem analisar, que sempre tem o mesmo perfil. Começa bem com o treinador, dura um certo tempo e depois tende a cair de desempenho. Que foi o que aconteceu com o Van Gaal. O Van Gaal também começa com um bom início. Ele tentando uma tática no 3-5-2 ali, tinha um formato diferente de jogar no United, tinha bastante canhoto na época, com Daley Blind, tinha Van Persie, tinha Di Maria, então era um time com muitos canhotos, até que chegou a jogar uma partida com 7 jogadores canhotos em campo. Isso é relevante para o vídeo? Não, mas só uma constatação aí para vocês, para quem não sabia desse fato. E depois, passando do Van Gaal, que eu já achei que foi um pouco ruim, porque o United manda o Van Gaal embora depois ele ser campeão da FA Cup. Então ele ganha a Copa da Inglaterra e é mandado embora em seguida. Isso é muito ruim, porque assim, se houvesse um plano, por exemplo, olha, eu vou mandar o Van Gaal porque, tem um treinador que ele não está fazendo um bom trabalho, mas tem um treinador que tem um perfil de jogo já similar com o nosso elenco, que é bom, que é promissor, vamos trocar por esse cara. Não foi o caso. O United demitiu o Van Gaal para trazer o José Mourinho, que muito provavelmente nem era o plano trazer o Mourinho, pode ser o que conseguiu depois. É por isso que eu sempre falo, o United nunca planejou o seu futebol. Por isso, quando você não faz nada planejado, a chance que dê certo é muito pequena, né? Gente, vamos pensar, tudo que você faz na sua vida, se você não tem um planejamento, você só vai fazendo, a chance de dar certo ela é muito pequena, tá? Então eles passaram do Van Gaal pro Mourinho, que também não era mais um treinador no auge, né? O Mourinho tinha acabado de ser mandado embora do Chelsea, se eu não me engano, daquela campanha patética que eles ficaram na 14ª posição. Então o Mourinho, com aquele futebol retranqueiro, ele não fez um grande trabalho no United, ele acabou ganhando ali algumas taças, né? Foi o técnico mais campeão, mas jogando um futebol muito feio, né? Muita gente hoje, agora que vê essa época ruinzinha com o Ten Hag, já fica falando assim, com o Mourinho, mas o Mourinho ganhava a taça, o Mourinho ganhou a Copa da Liga, ganhou a Liga Europa. Só que, gente, não era um futebol de qualidade. O United conseguiu ganhar porque o Mourinho Ball aí, né, o futebol do Mourinho, ele proporciona esse tipo de coisa. Você não tem ali um grande futebol, mas quando você vai para o mata-mata, principalmente, você acaba ganhando alguma coisa. Tanto que quando você pega na Premier League pontos corridos,
o United nunca brigou pelo título, nem próximo dele, né? Mesmo aquele vice-campeonato, grande ponto para o United ficar em segundo colocado foi pelas campanhas extremamente abaixo que foram causadas principalmente por lesões em Chelsea e Liverpool, que eles não performaram como eles vinham performando em temporadas anteriores, senão o United teria ficado em quarto, talvez quinto colocado. Então aquilo lá enganou muita gente. Tanto que o United ficou a 16 pontos do City. Então o City nunca nem teve alguém ali que ameaçasse o seu título, né? E quando você passa depois de Moyes, Van Gaal, Mourinho, você fala, pô, Mourinho não tá dando certo mais, tava um caos, né? Pra quem não se lembra, o United virou quase um reality show, né? Tinha brigas, discussões, Mourinho falando em público mal do Pogba, mal do Luke Shaw. Então virou um tipo quase com Big Brother, né? E eles mandam embora durante a temporada o José Mourinho. E de novo o United não tem planejamento de futebol. O que eles fazem? Trazem como interino o Ole Gunnar Solskjaer, que era um ídolo do clube, né? Que é um ídolo do clube, né, na verdade. E que ele estava treinando o molde da Noruega. Um clube, se você for comparar com o United, é um clube minúsculo, né, gente? Vamos ser bem sinceros. E quando você traz o Solskjaer, você fala assim, bom, beleza, ele é interino, então vai ficar aqui 2 meses, depois, né, vai pegar esses 2 meses e planejar quem eles vão contratar. Que na época se falava muito que seria o Maurício Pochettino, que na época tinha acabado de sair do Tottenham, estava ali livre no mercado, e tudo levava a crer que seria o Maurício Pochettino. Né? E acabou que não foi, por quê? Porque o United simplesmente saiu de um futebol horroroso e ruim, sem ganhar jogos. Com 15 dias o Solskjaer conseguia fazer aqueles caras ganharem de vários times, fazendo bons jogos, fazendo bom número de gols. Mas você sabe que aquilo lá não é desempenho tático, desempenho técnico. Aquilo lá é puro consequência, é puro motivação. O jogador fica empolgado com um treinador novo. O Solskjaer sempre foi muito bom nesse trato com os jogadores. Então eles meio que compravam a ideia do Solskjaer e conseguiram desempenhar bons resultados, tanto que chegaram até a eliminar o PSG com um time extremamente jovem. Na época tinha o Tai Chong e o Mason Greenwood, que eram jovens que acabaram de subir da base. Então, pro PSG aquilo lá ficou muito feio. Mas aí depois daquilo lá o United conseguiu a proeza de dar um contrato definitivo para o Solskjaer. E aí foram 3 anos de fracassos em cima de fracasso. O Solskjaer, quando perde aquela Liga Europa, ele não estava classificado para a Liga Europa e chegou até a final. Ele estava na fase de grupos da Champions League, fez um fiasco atrás do outro, já estava semi-classificado, o time conseguiu a proeza de não se classificar, porque venceu a maioria dos jogos iniciais, mas perdeu praticamente todos os jogos no final e foi para a Liga Europa. Então era um time que tinha caído da fase de grupos, tinha fracassado na fase de grupos e chegou à final da Liga Europa e conseguiu a maior proeza, que foi perder para o Villarreal, que era um time que não tinha nenhum título na história, porque o United não jogou como um time grande, jogou com medo do Villarreal. Porque se tivesse jogado como uma equipe grande e era melhor tecnicamente, teria ganhado fácil do Villarreal. O Villarreal não era um bom time na época. O United tinha a obrigação de ganhar do Villarreal e perde nos pênaltis aquela pataquada, né? Ridículo de bater 15, 20 pênaltis, até chegou no David De Gea e o De Gea perdeu. Aí o povo mete a boca no De Gea. Pô, o cara é goleiro, né? Nem é a função dele bater pênalti, ele não é bom pegador de pênalti também. Então poderia caber aí o Solskjaer também a trocar o goleiro na época para ver se dava uma ajudada. Mas enfim, pega essa sequência de treinadores que o United passou. Nenhum deles tem estilo de jogo parecido. São todos treinadores totalmente diferentes, que você vai pegando retalhos de jogadores que o Van Gaal queria, retalhos de jogadores que o Mourinho queria e retalhos de jogadores que o Solskjaer queria. Hoje é isso que o Ten Hag tem em mãos. Então você nunca teve uma sequência de perfil de estilo de jogo, que estilo de jogo o clube quer jogar, quais são os jogadores que vão ser contratados para esse estilo de jogo. Então é uma sucessão de erros que levam até os dias atuais aí na temporada de 2023-2024. Então eu queria deixar bem claro para vocês antes de finalizar o vídeo que como a falta de um planejamento, a falta de você ter um pensamento futebolístico gera esses problemas que o clube está passando. E diversos clubes passam por isso com gestões muito ruins. Aqui no Brasil é extremamente comum. Então a gente sabe que gestão de futebol aqui não é o nosso forte, mas quando você pega um time tão grande globalmente como é o United, você espera que tenham pessoas ali que pudessem gerir melhor o futebol, mas não é o caso até agora, porque agora as coisas estão mudando, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.
e deixar seu comentário se você tiver algo para comentar, alguma dúvida sobre os Red Devils, certo? Então, vamos nessa.